Deixa eu te perguntar uma coisa, que a gente também falou isso por telefone, e esse eu acho que é a pergunta mais delicada. Você transou com o Neymar? Você fez sexo com o Neymar? Sim. Eita. Você sozinha ou tinha mais alguém? Tinha mais alguém. Alegre, carismático e habilidoso. Se você lembra de como foi a estreia do Neymar no futebol profissional, você sabe que existia um grande sentimento positivo a respeito do jogador. Aquele rapaz novo que fazia gols dignos de craque que contagiava todo mundo. E aí, até contagiava a ponto das pessoas imitarem o seu estilo. E claro, se imaginava que ele seria o grande nome que continuaria o legado daqueles jogadores que ganharam a Copa do Mundo de 2002. Pois bem, eu não preciso falar que hoje a sensação é até de um certo desgosto. Infelizmente ele teve uma ascensão e um momento prime, como chamamos no futebol, bem curto. Mesmo que o futebol dele na Europa tenha sido de alto nível, não dá pra dizer que ele permaneceu assim por muito tempo. Mas o que aconteceu com ele? Mesmo quem não gosta dele não nega que ele é talentoso, mas a energia que ele irradia hoje é de descompromisso e conformismo. Alguém que já conquistou o que queria e que pode ver por bagunça e prazer. Mas eu vou falar um pouco mais das raízes desse problema, até porque todo canal de YouTube vai falar o superficial sobre o assunto. Mas antes de começar a falar propriamente do problema e do Neymar, eu queria falar um pouco do fenômeno que ele foi na sua primeira passagem ainda no Brasil. Um garoto de categoria de base chegando no futebol profissional com 17 anos de idade, e ele já estava no time principal do Santos. E com 18 anos ele vai lá e veste a camisa da seleção brasileira, e com 19 anos ele conquista a Libertadores. Para qualquer garoto, principalmente o mais humilde, isso é tipo uma carreira dos sonhos. Se uma criança quando ganha o Interclasse já se sente a pessoa mais realizada do mundo, imagina você ganhar uma Libertadores, aquela taça grande que eu espero que algum de vocês, alguma vez na vida, já tenha visto o clube de vocês ganharem. Eu sei que eu vi o meu clube fazer isso uma vez, e foi maravilhoso. É claro que eu me imaginei levantando aquela taça um dia. Pois bem, o Neymar conseguiu isso com 19 anos de idade. Cada vez que ele fazia um gol, ele costumava fazer aquelas dancinhas de comemoração. E não dá pra negar que o cara era carismático. Essa foi a primeira vez que eu me lembro que algum jogador definiu o estilo que os outros seguiam. Naquela época o Neymar ele usava um moicano ou um cabelo mais espetado. Eu ia no barbeiro e eu via um monte de homem barbado, marmanjo, seguindo a tendência de um moleque de 19 anos. E eu só não segui igual porque eu era pequeno demais para escolher o meu corte. Mas com certeza eu escolheria se pudesse. E eu sei que ele não foi o primeiro cara que fez isso, que muitos outros vieram antes dele e fizeram isso. Como até mesmo o próprio Ronaldo Gordão, com aquele corte de cabelo horroroso, porém marcante da Copa de 2002. Como eu disse, esse foi o primeiro caso que eu me lembro. Mas ainda assim eu consegui entender, mesmo sendo uma criança, que aquele cara era diferenciado, sabe? Ele molda o estilo de pensar e agir de outras pessoas. Agora avançando um pouco mais na história, a gente vai para a Copa do Mundo de 2014. Aquela alegria contagiante no Brasil, e o Neymar que já jogava na Europa estava em boa forma. Todo mundo pensando que ia ser o Hexa dessa vez. Mas tirando o que todo mundo se lembra, eu vou falar um pouco mais da lesão do Neymar. De quando ele tomou aquela joelhada nas costas e ficou fora da Copa. Foi um baque que todo mundo sentiu. Eu não acho que se ele não tivesse ocorrido esse problema, ele tivesse classificado, indo para a semifinal, ele jogaria contra a Alemanha e classificaria a gente. Mas talvez não teria sido um jogo tão humilhante. Mas avançando para 2015, ele vai lá e ganha a Champions League, que é simplesmente o maior campeonato de clubes do planeta, com 23 anos de idade. Tudo encaminhava para uma carreira próspera, né? Tipo, não ganhou a Copa de 2014, mas tá bom, 2018 tá logo ali, não é verdade? E aí ele teve aquela passagem no Paris Saint-Germain, no Al Hilal, e a gente chega nos dias de hoje. Embora não seja de agora que o cara se envolve com mulher que vai trazer problema pra ele. Eu não vou dar tanto detalhe aqui do caso da Nájila, é uma coisa que você acha muito facilmente no Google e no YouTube. Mas desde aquela época você já tinha indícios desde muito tempo, de uma falta de compromisso. Tem uma tabela que é usada como meme na internet, que mostra todas as vezes em que o Neymar ele se machucava, quando chegava ali um período próximo de bagunça, entre aspas, como por exemplo um carnaval. Misteriosamente, obra do acaso, ele se lesionava, adquiria uma lesão, ficava fora dos jogos por algum motivo. No último jogo do Campeonato Paulista do Santos, o mesmo disse que o Corinthians deveria temer eles, e que deveria rezar para não pegar o Santos na semifinal.
Pois bem, ele nem jogou a semifinal. Ele ficou no banco e tem uma cena vergonhosa dele tentando aquecer para entrar no segundo tempo, ele não conseguindo, ele não estava conseguindo correr. Enfim, o Santos não classificou na semifinal, por quê? Porque ele trocou o treino e concentração pelo Carnaval da Sapucaí. É claro, não dá para dizer que se ele tivesse jogado, o Santos com certeza estaria na final do campeonato. Mas não dá para negar, ele ia ter feito uma diferença ali no clube. E agora esse último caso dessa mulher. As notícias que ainda estão saindo no momento que eu tô gravando esse vídeo são muitas ainda, tá naquele período de bombardeamento de informação. Então tem muita coisa que ainda não se sabe se é verdade ou não. Mas isso não importa muito, porque eu vou falar mais do problema que afundou a carreira dele. Uma carreira tão brilhante, né? Não vai ser necessariamente sobre esse caso. Porque o cara não é disciplinado, determinado e não tem mais aquela aura de fome por vitória que ele tinha quando começou a carreira. Talvez uma fome até comparável com a do Cristiano Ronaldo, com o qual ele foi muito comparado nos tempos de Barcelona e Real Madrid. Aquele tempo em que ele era o terceiro homem depois do Cristiano Ronaldo, propriamente do Messi. Infelizmente ele foi um cara que cedeu à luxúria. E falando de uma forma mais simples para que leigos entendam, luxúria é o que se remete à paixão sexual. É evidente que o futebol hoje ele traz fama, poder e visibilidade. E acontece que muitos dos jogadores eles simplesmente não estão preparados para isso, entendeu? Eles são indisciplinados e não contêm os seus impulsos. Pensa bem, o Neymar, eu não sei exatamente o histórico dele, eu não cheguei a pesquisar para ver se ele era um cara pobre ou não. Mas pega a cabeça do jogador de futebol comum, porque é uma coisa que acontece com muito jogador. O cara, por exemplo, é pobre a vida inteira dele, é favelado, o cara passa fome. Isso, de certa forma, até traz uma vantagem para ele, pois ele adquire uma certa disciplina, já que literalmente é aprender a jogar bola ou morrer de fome, tipo, sabe, ou continuar na miséria. E eu não vou dizer do dia pra noite, mas, cara, num período de tempo muito curto, você tem dinheiro, você tem fama, você tem mulher, tipo, mulher que nunca deu bola pra você, mulher bonita, começa a conversar contigo, chegar em ti nas festas, sabe? O que você acha que acontece na cabeça de um jogador? Se o cara ele não tiver uma mente preparada, um psicológico preparado, não for um cara determinado, disciplinado. Isso resume não só a carreira do Neymar, mas de muitos jogadores. Não entenda mal o que eu vou falar aqui, eu não estou comparando o Neymar com isso propriamente. Mas, cara, eu ouvi uma vez que jogador de futebol é que nem aquele pedreiro, aquele ajudante de pedreiro que fica em frente de obra, assoviando pra mulher na rua, fofocando, tomando pinga, sabe? Com a única diferença é que o jogador de futebol ele tem dinheiro pra fazer as vontades dele, os desejos dele. Entende? Bom, o caso do Neymar ele é o mais gritante, porque querendo ou não dá pra negar o talento do cara. Mas como eu disse agora há pouco, são muitos jogadores que poderiam ter ido muito mais longe se eles controlassem as suas próprias vontades. Eu não estou dizendo que o Neymar não deveria ter uma namorada, esposa, ou o que ele deveria fazer da vida dele, né? Quem sou eu? Muitos chegaram mais longe do que ele tendo mulheres. Mas eles compreendiam que tinham objetivos e sacrifícios maiores, que muitas das vezes é negar o prazer. E agora puxando para um lado mais religioso. Quando você nega um caminho de virtudes e de servidão a Deus, através do seu propósito, e o propósito do Neymar é claramente jogar bola, você começa a viver uma vida de vacilação e uma coisa que é uma espécie de cegueira quanto às suas opções. Uma prostituta, ela obviamente vai te expor e falar o que você fez com ela em quatro paredes, se chegar alguém e der dinheiro para ela. Por que ela não faria isso? Ela aceitou ceder o corpo dela para você por algumas centenas de reais, coisa que ela não faria em nenhuma outra circunstância. Mas literalmente dinheiro fez ela abrir as pernas. Mas uma pessoa que vive por emoções baixas meio que não percebe isso. Não é nem que ela não queira perceber, ela simplesmente é incapaz, sabe? É uma espécie de cegueira que cobre as ações dela. Se ele fosse pobre, com certeza ele teria ido preso, naquele caso com a Nájila, né? Voltando na época que ele jogava no Paris Saint-Germain. E sempre lembrando, tá? Deus permite que você sofra tentações, pois através delas vem a sua salvação. E o tipo de tentação mais comum é a sexual, pois é uma onde muitas pessoas são fracas. Geralmente é o primeiro tipo de tentação que as pessoas caem. E ela tem o poder de acabar, por exemplo, com um casamento, ou de destruir uma carreira do jogador que talvez pudesse ter sido o melhor da história.